bem? Na aula de hoje nós iremos falar sobre a estrutura interna da Terra. Então nós já falamos sobre o movimento de rotação e translação nas últimas aulas e hoje nós falaremos como a Terra é formada por dentro, como que é o interior da Terra. Bom, então é isso e vamos para a aula de hoje. O interior da Terra, pessoal, ele ainda é pouco conhecido, por conta da dificuldade que nós temos de alcançar as camadas mais profundas. Então, as escavações, sondagens que são feitas no interior da Terra chegaram apenas aí a 13 quilômetros de profundidade. Enquanto o raio da Terra, a distância que nós temos aí entre o centro e a sua parte exterior, mede aí 6.400 quilômetros. Então, nós alcançamos uma pequena parte da Terra. E como nós sabemos tanto sobre o interior da Terra? Através dos dados e pesquisas, sem examinar esses locais. Então, não quer dizer aí que a gente sabe um pouquinho sobre o núcleo, que a gente tenha chegado dentro dele, tá bom? Isso é feito pesquisas, levantamentos, observados elementos, por exemplo, como os vulcões têm influência com o interior da Terra. Então, tudo é através de pesquisas. O homem não consegue chegar até o interior da Terra. Nem com equipamentos modernos, até hoje a gente não conseguiu ainda chegar no interior da Terra. Bom, então nós temos aí a crosta terrestre, o manto, o núcleo externo e o núcleo interno. Então a gente vai estudar um pouquinho sobre cada parte aí interna da Terra, da estrutura da Terra, tá bom? Então a primeira parte que eu coloquei para vocês é sobre a crosta. Então o que nós sabemos sobre a crosta? Que é uma camada externa formada por rochas e minerais, que é onde a gente vive, tá bom? Ela também pode ser chamada de litosfera. Então, pode ser que no livro didático de vocês ou em algum outro lugar vocês encontrem também com a palavra litosfera. Trata-se da camada mais fina e mais importante dos seres vivos, pois a vida se desenvolve nela. Então, como eu falei para vocês, é a camada que a gente vive. A crosta está dividida em duas partes, também uma divisão dentro da crosta terrestre. A primeira aí é a crosta oceânica, que é essa azulzinha que vocês conseguem ver na imagem, e a segunda, a crosta continental, que é acima aí do nível das águas, onde é formado os continentes, que é onde a gente mora, e as ilhas. Lembrando que ilha é uma porção de terra também cercada por água, tá bom? Como a gente já comentou, a primeira camada da Terra, nós temos a crosta terrestre, ou a litosfera, e na sequência nós temos o manto. E o manto, ele se divide em duas partes, em um manto superior e um manto inferior. Então, qual que é a diferença aí dos dois? A temperatura. Então, o manto superior, logo abaixo da crosta, então logo abaixo da crosta terrestre, tem uma temperatura relativamente baixa, se a gente for comparar aí com outras profundidades da Terra. Então, é em média 100 graus Celsius. Já no manto inferior, que é um pouquinho mais adentro, as temperaturas são bem mais altas. Então, a gente começa a ter uma temperatura mais alta da Terra. Então, chega aí a 2.200 graus Celsius, perto do núcleo, tá bom? Então, essa é a divisão do manto que nós temos. Outra coisa que eu também comentei com vocês é sobre a composição. Então, nós temos rochas sólidas lá no manto, porém, em condições especiais. Então, ser uma massa pastosa. Eu vou deixar passando uma imagem para vocês aí como que se representa. E isso é extremamente quente, que seria aí o magma, tá bom? Nas próximas aulas a gente vai comentar bastante sobre essa parte. Por último, nós temos o núcleo, que é a parte central da Terra. E ele está dividido entre o núcleo interno e o núcleo externo. O núcleo externo ele é formado por ferro líquido e níquel líquido. Essa camada, todas essas partes líquidas e pastosas que eu falei para vocês, eles estão em movimento, tá bom? Já o núcleo interno, ele é formado por ferro sólido. Isso em função da pressão que nós temos no interior da Terra. A temperatura do núcleo é muito alta, então pode variar aí 4.400 graus Celsius a 6.000 graus Celsius. Então é um ponto mais quente e mais extremo da Terra. Em 2013, os cientistas chegaram à conclusão, através das pesquisas, que o núcleo da Terra tem a mesma temperatura do Sol.
Bom, então só para resumir o que nós estudamos hoje, nós temos a crosta terrestre, que é a primeira camada da Terra, que também pode ser chamada de litosfera, e é onde se encontra a vida no planeta, tá bom? Depois nós temos o manto, e o manto é a camada aí mais extensa da Terra, localizado abaixo da crosta, e ela é formada por rochas, por magnésio, e ela está em estado pastoso, como eu mostrei para vocês. E o manto é dividido em duas camadas, o manto superior e o manto inferior. Depois nós temos o núcleo. E o núcleo aí é a camada central da Terra, que é dividido entre o núcleo interno e o núcleo externo, tá bom? Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido. Aqui na descrição do vídeo vai ter as orientações sobre a atividade, porque essa semana a atividade não vai ser online, ela vai ser feita no caderno. É um desenho aí sobre a estrutura da Terra, tá bom? Então aqui embaixo vai ter todas as orientações e no PDF também. Então é isso, pessoal. Um beijo e até semana que vem. Tchau!